de dois Je me souviens de jovens deux jeunes que saíram para dar qui oferta sont a sortis Deus. pour donner l'offrande à Dieu. O primeiro se chama Le premier s'appelait Caim Caïn, e o segundo se le chama second Abel. s'appelait Abel. Meu irmão, não frère, faltou oferta para ils n'ont pas esses manqué jovens. d'offrande pour ces jeunes. Cada dos dois tinha uma oferta em Chacun mão. avait un don d'offrande. E saíram para dar a Ils sont sortis pour Deus. donner à Dieu. Mas Mais fiquei assustado na j'ai été Bíblia surpris dans la Bible que o Senhor Que le se Senhor agradou s'est da réjoui oferta de de l'offrande de l'un, e não se Il agradou s'est pas réjoui da oferta do de outro. l'offrande de l'autre. A questão não era La dar. question n'était pas de donner. A questão não era ter algo para La question n'était pas dar. d'avoir quelque chose Mas pour donner. a questão era como La question foi était dado comment cela aquela a été donné, oferenda. cette offrande. Deu honrando donné en a honorant Deus. Dieu. A Bíblia mostra que Bíblia mostra ele que deu o Il avait donné melhor le meilleur do seu gado. de ce qu'il avait. Ele deu o Il a donné le melhor. meilleur. E o outro só Et deu. l'autre a seulement donné. Quem deu Ce qu'il a donné, não foi aceito. ça n'a pas été accepté. Mas quem deu o melhor Celui qui a donné le do meilleur seu gado. de ses biens, Deus se agradou Dieu se dele réjouit de lui e se agradou da il sua se réjouit de son oferenda. offrande. Podemos entender que Tu a vas questão comprendre para que la Deus question não é de Dieu dar, n'était pas de donner. mas a questão é como Question est comment estamos a dar a Ele. est-ce que nous lui donnons. O que conta para Deus que não é a compte tua pour Dieu, ce oferta. n'est pas ton offrande. O que conta para Deus não é o compte teu pour Dieu, dízimo. ce n'est pas ta dîme. Mas o que conta para Deus compte é pour Dieu, a honra que você C'est lhe dá. l'honneur que tu lui donnes. Se você dá honrando Si a tu Ele. donnes en honorant Se Dieu, você lhe dá com tu toda a donnes avec honra, tout honneur, com toda a avec toute ta reverência, révérence, Ele vai se agradar Il não va se somente réjouir, daquilo non que você seulement deu, de ce que tu lui mas donnes, também vai se il va agradar se de réjouir você. aussi de toi. Aleluia. No Novo Testamento, No Novo Testamento, Ananias e Safira Ananias e deram Safira dízimo. avaient donné la dîme. Eles deram Ils avaient donné a renda dos seus le bens. rendement de leurs biens. Deram. Ils avaient donné. Não deram pouco, Ils n'avaient pas donné peu. deram muito. Ils avaient donné beaucoup. Porque venderam Parce qu'ils avaient vendu. e tiraram uma Ils boa avaient parte. pris une bonne partie. Deram a Deus. Ils avaient donné à Mas Dieu. para Deus não Mais valeu. pour Dieu, cela n'avait pas de valeur. Não valeu, Ça não n'avait pas de porque valeur. não deram, Non parce qu'ils n'avaient pas donné. mas não Ça valeu n'avait pas de valeur. porque eles não Parce qu'ils honraram n'avaient pas a honoré Deus. Dieu. Deram a Ils avaient Deus donné à Dieu com mentira. avec des mensonges. Dando a Deus com Donnant à Dieu mentira avec un mensonge. não funciona para Cela com ne Deus. fonctionne pas. E não honra Et Deus. cela n'honore pas Dieu. Dando a Deus com Donner à orgulho Dieu avec l'orgueil, não funciona cela para ne Deus. fonctionne pas pour Dieu. Mas quando você Mais quand vous se apresenta para présentez dar alguma pour coisa a donner quelque Deus, chose à Dieu, que o teu motivo seja a que honra. ton para o motif soit l'honneur du Seigneur. Estou a dizer a honra para o Senhor. Que est l'honneur du Seigneur. Não tem como você honrar Tu a n'as pas comment honorer Deus Dieu. e Deus de te deixar Et Dieu te assim. laisser comme cela. Não, Non, não. non. Meu irmão, Mes quem frères, está honrando ao Celui qui donne en Senhor, honorant le Seigneur, mesmo se ninguém não sabe, même si personne ne sait, mas o Deus do céu mais sabe le o que Dieu ele du fez. ciel sait ce qu'il a fait. Mesmo se eu sendo homem Même si moi comme não homme, prestei je atenção, n'ai pas fait attention. mas o Deus que você Et honrou, le Dieu que tu as honoré, ele presta atenção, fais attention. ele vai receber o Il que va você lhe recevoir deu ce que tu lui as donné. e ele vai se agradar Et de il va você. se réjouir de cela. Aleluia. Aleluia. Honra o Senhor Honore le Seigneur com a sua oferenda, avec tes offrandes, com primícia avec les prémices, de todas as tuas rendas. tout ce que tu E reçois. quando você fazer assim, Quand tu fais cela, o Senhor vai te le encher. Seigneur va te remplir. Ele vai fazer com que os teus celeiros possa transbordar. Ele vai fazer com que o teu campo Il fera que tes champs possa produzir. produire. Aleluia. Aleluia. Há um versículo muito importante que eu gostaria de partilhar convosco. No 1 Samuel, En 1er de Samuel, por favor, me ajuda. premier livre de Samuel, O capítulo 2, o versículo 30. chapitre 2,
verset 30. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Já está. 1 de Samuel, capítulo 2, o versículo 30. Vamos ler todos. 1, 2, 3. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Mas agora, o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que? Honrarei aos que? É um princípio. C'est le principe Que Deus mostra. que Dieu montre. Meu irmão, quando tu frère, vem perante a Quand tu viens devant Deus, Dieu, e o motivo que te le leva, motif qui que t'emmène, te leva lá t'amène é vers procurar Dieu, a honra é do chercher Senhor. l'honneur du Seigneur. Deus do céu, Dieu Ele do ciel. honra quem procura a sua il honra. honore celui qui cherche son honneur. Deus está à procura de quem Dieu pode cherche. partilhar a sua honra. Qui peut partager son honneur? Mas Ele honra Mais todo c'est aquele l'honneur. que lhe Il honra. honore ceux qui l'honorent. Amado, Bien-aimé, quando tu faz alguma Quand tu fais quelque coisa chose na casa do dans la Senhor, maison du Seigneur, mesmo fora da casa même do en dehors de la Senhor, maison du Seigneur, tudo que faz, tout ce que tu fais, de dia ou de noite, jour ou nuit, sozinho ou em seul ou en público, public, procura a honra do cherche à Senhor. honorer le Seigneur. Mas quando tu honra o Senhor, Quand tu honores le o Seigneur, Senhor promete honrar le Seigneur todo aquele promet que lhe honra. Honorer tous ceux qui l'honorent. Lembrai-vos de uma mulher. Souvenez-vous d'une femme. Jesus estava numa certa Jésus casa. était dans une maison. Essa mulher chegou lá. Cette femme est arrivée. A Bíblia mostra que Bíblia ela mostra quebrou uma garrafa Ela de brisé. perfume, Une bouteille de parfum. mas que custava muito Une caro. bouteille de parfum très chère. A Bíblia mostra que esse Bíblia perfume custava 300 Esse parfum denários. Coûtait 300 dinars. Eu sei que Je sais nós aqui não estamos Nous acostumados a ici ne sommes entender pas habitués à esses comprendre denários. c'est quoi le dinar. Mas para explicar Mais pour pouquinho, expliquer un peu, naquele tempo, en ce temps-là, o trabalho diário, le travail journalier, quem trabalha de manhã celui qui travaillait du matin até à tarde, jusque le o soir, seu salário son salaire foi de était denário. de 1 dinar. Dia todo. Un jour trabalho. complet de travail. Tinha como recompensa, Avec comme récompense, tinha como salário avec comme salaire, denário. 1 dinar. Isto é, Ce qui voulait quem dire, trabalhou durante mês celui qui a travaillé durant un mois, ganha 26 denários. gagnait 26 dinars. Porque naquele tempo Parce qu'en ce temps-là, não se trabalhava os sábados. on ne travaillait pas le samedi. Então, durante uma semana, Durant une semaine, a pessoa trabalhava 6 les personnes dias. travaillaient seulement 6 E jours. num mês, Et en un mois, multiplicar por 4 Multiplicando semanas, par 4 semaines, a pessoa trabalhava 26 travaillait- dias. E ganhava 26 ganhait 26 denários. dinars. Mas essa mulher ofereceu femme ao a Senhor offert au Seigneur 300 denários. 300 dinars. Se você Si examinar, vous examinez, vai dar conta vous que allez vous deu rendre compte mais do Qu'il que avait o donné seu salário de plus ano. que son salaire d'une année. Mais do que o salário de alguém ganha Plus durante que le ano. salaire qu'une personne gagne en une année. E ela quebrou E esse ela- perfume. Il avait brisé ce Não parfum. era para construir templo. Ce n'était pas pour construire un temple. Não era para dar esmola aos Pas pour pobres. donner la charité aux pauvres. Não era para dar Ce n'était pas pour às donner crianças abandonadas. aux enfants abandonnés. Mas essa mulher quebrou o Elle perfume. a ouvert son parfum. Parece que houve desperdício. Comme c'était une perte, Não se vendeu, elle n'a pas vendu, não se recuperou, elle n'a pas récupéré, não ganharam aquele elle dinheiro. n'a pas gagné cet argent. E até Judas Mais não même gostou, Judas n'a pas aimé. porque a mulher Parce que la femme quebrou o avait perfume. brisé le parfum. Tudo foi no chão. Tout était tombé par terre. Jesus defendeu essa mulher. Jésus a défendu cette femme. Por que Jesus vai defender Pourquoi essa Jésus va mulher? défendre cette femme Essa mulher que quebrou o perfume. femme qui a brisé sa Essa mulher bouteille de que parfum. despejou tudo no chão. qui a fait tomber tout son Essa parfum? mulher que não entregou para vender Que ela para pas os donné pobres. a vendre. Não entregou para Elle construir n'a pas donné pour templo. vendre le temple.
Quebrou, tudo Elle a foi no brisé chão. cela, Sabe por brisé que la partie Jesus par terre. defendeu essa Vous savez mulher? pourquoi Jésus a défendu cette femme? Porque a mulher, Parce que la femme, a intenção que ela tinha, l'intention qu'elle avait, não era só quebrar, n'était pas seulement de briser la não era bouteille, despejar no n'était chão, pas de renverser mas ela les parfums, quebrou. mais elle a brisé A la intenção bouteille. que ela tinha L'intention qu'elle avait, era honrar a c'était d'honorer Jesus. Jésus. Ela veio para honrar Elle a était venue pour honorer Jesus. Jésus. Então, para todo Pour mundo, tout le monde, viram que, mas avez é vu um que c'est desperdício. une perte. Quebrou um Elle perfume a tão brisé une bouteille de caro parfum tant cher. e despejou tudo no Il a chão. tout renversé par terre. Enquanto que temos muitos Pendant que pobres. nous avons beaucoup de pauvres, Meu irmão, Jesus defende Jesus todo devant, aquele que lhe honra. défend tous ceux qui l'honorent. Jesus defende Jesus todo défend aquele que lhe tous ceux qui honra. l'honorent. A mulher, a intenção L'intention era de la femme, honrar o seu d'honorer Senhor. son Seigneur. Honrar aquele Honorer que lhe perdoou. celui que- Honrar aquele Honorer que foi enviado por celui qui a Deus été aqui na envoyé terra por Dieu ici por sur terre. sua causa. Pour sa cause, Ele honrou a Jesus. honorer Jésus. E não só, Jesus Pas diz seulement, assim: Jésus lui a dit à ceci. toda vida Toute, nesse mundo toute vie en ce monde onde o evangelho Où de l'évangile Jesus de vai Jésus ser va pregada, être prêché, se falará dessa mulher. parlera de cette femme. Era mais uma honra para essa mulher. Un honneur pour cette Hoje femme. estamos a falar dessa Aujourd'hui, nous parlons mulher. de cette femme. Kunene está a falar dessa mulher. parle de cette O Ambo femme. está a falar O dessa Ambo parle mulher. de cette femme. O mundo está a falar Le dessa monde mulher. parle de cette femme. Ela recebeu a honra reçu l'honneur da parte de part Jesus. de Jésus. Mas primeiro Mais ela premièrement, procurou a elle a honrar cherché à ao honorer Senhor. le Seigneur. Meu irmão, quando tu frère, honra quand tu ao honores Senhor le Seigneur, com os seus avec bens, tes biens, pode ser considerado tu peux desperdício être- para quem não on peut entende. considérer ça une perte par celui qui ne comprend pas. Mas o teu Senhor vai Mais te ton Seigneur defender. va te défendre. Ele vai se agradar daquilo Il que va tu se fizer. réjouir de ce que tu as fait. E ele vai te honrar. Et il va t'honorer. A vontade de La Deus, volonté irmão, de Dieu, mes frères, é simples. est simple. Por que, que o nosso Deus Pourquoi est-ce que quer notre tanta Dieu honra? Veut beaucoup d'honneur. Porque o Senhor quer Parce honra. que- Pourquoi le Seigneur veut l'honneur? Por que, que Ele nos manda lhe Il honrar? demande de l'honorer. É uma pergunta Une muito question séria. très sérieuse. Por que, que o Senhor Pourquoi est-ce que le Seigneur quer ser veut honrado? être honoré? Escuta, irmão, Écoutez, mes frères, a vontade do la Senhor volonté du Seigneur, não é o teu ce dinheiro. n'est pas ton argent. A vontade do La Senhor volonté du Seigneur, não é as tuas ce n'est oferendas. pas tes offrandes. A vontade do La Senhor volonté du Seigneur, não é o que tu dá. ce n'est pas ce que tu donnes. Não, Non, não. non. Mas o nosso Deus Notre Dieu, tem uma posição il a une position acima au-dessus de ídolo, des idoles, acima au-dessus de tudo que o mundo tout considera ce que le como monde Deus. considère comme étant Dieu. Ele está acima Il est dele. au-dessus de tout ça. E quando tu vem para Quand tu lhe viens dar com Pour lui donner honra, avec honneur, você está a distinguir o Tu es en teu train de Deus distinguer ton com Dieu. os demais chamados Deus. parmi beaucoup d'autres dieux. Você está a fazer a diferença a diferença entre o Criador entre do le céu e da Créateur du céu et de la terra terre e aquele que não é Et Deus. celui qui n'est pas Dieu. Aleluia. Como se não basta Comme si cela ne suffisait a pas. vontade do Senhor, La volonté du Seigneur, quando Ele espera que tu possa lhe tu honrar, attends que tu puisses l'honorer. é que Ele é que quer honrar Et que c'est você. lui qui veut t'honorer. Ele quer honrar C'est lui você. qui veut te É honorer. por isso quando você Raison pour laquelle, dá quand tu donnes com honra, avec honneur, são os teus celeiros que Ce vão sont- transbordar. des chantiers qui vont être E remplis. são as tuas produções, Tes produções, o teu trabalho, ton travail, que vai ser abençoado qui va e être tocado. béni et touché. Deus quer te Dieu honrar. veut t'honorer. Por isso Ele espera Pour a cela, tua il honra. attend que ton honneur. Quando tu honra a Quand tu Ele, Ele procura va rechercher como honrar a tua Comment vida. t'honorer? Nós temos Deus tão avons bom, un Dieu tão Deus bom. tão grande, Dieu tão grand. Deus tão Un maravilhoso. Dieu tant merveilleux. Ele merece a honra mérite l'honneur. e Ele quer retribuir a Il veut honra a rétribuer você. l'honneur à toi. Escuta, irmão, Écoute, mes frères, não é a honra que vem do ce n'est pas homem, l'honneur qui vient de l'homme. não é a honra que Ce n'est vem pas l'honneur de qualquer qui vient de n'importe mas qui. é o próprio Deus C'est que le propre promete Dieu te qui honrar. promet de t'honorer. Irmão, a honra que vem de L'honneur qui Deus vient de Dieu. não tem como ser Il n'y a pas desperdiçado. comment se perdre. A honra que vem do L'honneur teu qui Senhor, vient de ton Seigneur. Ele quer
partilhar Il veut contigo partager avec toi para te valorizar pour te valoriser e demonstrar et démontrer que de tantos homens que que existem, parmi tous les hommes qui existent, tu mereces. tu mérites. Tu és o seu filho, Tu es son fils, o seu bem-amado, son bien-aimé, com quem ele decidiu avec partilhar a qui sua il a décidé de honra. partager son honneur. E por isso Deus espera cela que que tu Dieu attend marca o Que passo tu marques le pas para honrar a Ele. pour l'honorer. Meu irmão, deixa-me dizer Meu frère, uma laisse-moi coisa. te dire quelque Vai há chose. muito tempo que nunca mais ouvimos Pour le temps que je n'ai falar pas sobre as écouté ofertas. parler sur les offrandes. O nosso Deus Notre interessa-se Dieu a as l'intérêt nossas ofertas. sur nos offrandes. Eu me lembro um dia Jesus souviens un jour no Jésus templo. dans le temple. A Bíblia mostra A Bíblia nous montre que ele foi assentar Qu'il était allé s'asseoir perto do cesto das ofertas. près du panier des offrandes. Hoje, se o pastor Timóteo vai Hoje, se le assentar pasteur lá, Timóteo vient s'asseoir là, todo mundo vai dizer aquele monde vai pastor dire, gosta de dinheiro. Ce pasteur aime l'argent. Aquele pastor gosta Ce muito. pasteur aime Assentou beaucoup l'argent. hoje Il s'est assis aujourd'hui perto do cesto à das côté du panier des ofertas. offrandes. Eu nunca vi, Moi, je n'ai jamais mas vu. eu já vi com Moi, j'ai Jesus. déjà vu avec Jésus. Ele saiu do púlpito. Il est sorti de Ele l'autel. saiu da Ele cadeira. sorti da chaise. Ele foi junto ao Il cesto était allé para à côté ver du panier pour voir como estamos a dar, comment est-ce que nous donnons. quem está a dar, Qui est en train de donner? quem deu mais, Qui a donné plus? quem deu menos. Qui a donné peu? E a Bíblia mostra assim: La Bible nous montre ceci. havia rico, Il y avait des riches. homem que tinha, Oui, il y avait. que vieram para dar. Qui étaient venus pour donner. Deram muito, não Ils deram avaient pouco. beaucoup donné, ils n'avaient pas peu donné. Aleluia. Os ricos deram Les riches muito. avaient beaucoup donné. Também havia pobre. Il y avait aussi des pauvres. Aquele pobre, quando chegou, Les pauvres, quand ils sont arrivés, não deu muito, ils n'ont pas beaucoup só donné. deu moeda. Ils avaient donné seulement des pièces d'argent. Sabe que moeda não custa muito caro, não é? Vous savez que les pièces ne coûtent Com pas moeda beaucoup. não compra muita coisa, Avec não les é? pièces, on ne peut pas É beaucoup o que acheter. a pobre deu. C'est que les pauvres avaient donné. Jesus viu. Jésus a vu. Os ricos deram muito. Les riches avaient beaucoup donné. A pobre deu La pouco. pauvre a donné Só peu. deu moeda. Elle a donné seulement des pièces d'argent. Mas o que foi espantado Ce qui était étonnant, é a conclusão de c'était la Jesus. conclusion de Jésus. Jesus mostra assim: Jésus nous montre ceci. quem deu Celui qui donne mais plus, não era o rico que deu ce muito, n'est pas le riche qui a donné mas beaucoup. era a pobre que C'était deu la pauvre moeda. qui avait donné des pièces d'argent. Olha, tem igreja que Il y ensina a des assim: églises qui o enseignent comme ceci. importante é dar mesmo moeda. L'important, c'est de donner même des Não é pièces isso d'argent. que Jesus queria. pas ça que Jésus avait não, voulu. mas Não. a pobre deu moeda. pauvre avait donné des porque pièces. a Bíblia mostra Parce que que la Bible é nous montre tudo que ela C'est tout ce qu'elle tinha. avait. Elle possédait. É por isso que deu moeda. C'est ça qu'elle avait donné des Não, pièces não é d'argent. que quando vamos na casa do pas parce que Senhor, quando vamos na maison do é Senhor, para trazer moeda. pour amener des pièces Porque d'argent. Jesus tinha dito Jesus avait dit que quem deu celui moeda qui donne des pièces é d'argent, quem deu mais. celui qui a Não, plus mas donné. Non. ela deu Elle a tudo donné que tout tinha. ce qu'elle avait. O que Jesus gostou? C'est que Jésus Jesus avait aimé. gostou Jésus avait a aimé forma de dar daquela façon de pobre, pauvre porque donner. dando tudo Parce que que ela donnant tout ce tinha, qu'elle avait, ela deu elle avait mais donné do que os plus ricos que les riches, que deram qui avaient donné beaucoup. muito, porque a pobre Parce deu que la pauvre com avait donné toda honra. avec tout honneur. Ela honrou a Elle avait Deus. honoré Dieu. Irmão, sabe que quem Frère, dá tudo que tem, dá Celui qui- toda a sua celui qui vida. donne tout, donne toute sa vie. Quem dá tudo Celui que qui tem, donne tout ce qu'il possède. não sabe como vai Il ne sait comer, pas comment il va manger. não sabe como vai Il ne sait pas comment il va vestir, se vêtir. não sabe como vai pagar Il o ne sait pas comment il va transporte, payer mas son transport. ela deu tudo. Mais elle avait donné tout. Não poupou a sua Elle n'avait vida, pas gardé sa, não un peu, pensou épargné sa vie. Elle n'avait pas o pensé que vai fazer amanhã. ce qu'elle va faire demain. Deu tudo. Elle avait donné Escute, tout. irmão, Écoute, mes acontece frères. um momento Il arrive des moments que nós temos que dar conta que où nous o devons que temos rendre compte que Dieu não vai nos ajudar em ne nada, va pas nous aider en quelque mas chose. pode nos ajudar em Il peut alguma nous aider coisa sur dando quelque ao chose Senhor. en donnant au Seigneur. A moeda não tem valor na La tua pièce mão, n'a pas de valeur mas dans tes mains. se você dá tudo se tu que donnes tem, tout ce que tu as, é toda a moeda que você tem, toutes les pièces e que tu você as, decide para Tu dar, décides de donner. é uma honra, C'est un honneur. é uma forma de dizer, C'est une Senhor, forme de dire au Seigneur, toda a minha vida está aqui, toute ma vie est ici. toma lá com ela. Prends-la avec toi. Eu sei que você não vai Je me sais que tu vas abandonar. m'abandonner. Eu sei que você vai cuidar que tu de vas mim. prendre soin de Eu moi. sei que não faltarei Je de sais que nada. rien ne me Essa manquera. viúva, essa Cette pobre veuve, deu cette tudo. pauvre avait donné tout. Aleluia. Aleluia. Não é que Deus n'est queira pas que para você Dieu vir dar tudo, Je veux que tu viennes donner tout. mas eu gostaria de j'aimerais insistir. insister O que Deus Sur ce quer que Dieu veut, é que c'est tu possa que tu honrar puisses l'honorer. a Ele. Honra o Senhor. honore le Seigneur. Honra Ele Honore-lui na tua forma de dar. sur ta façon de donner. O que conta para Ce Deus qui compte pour Dieu, é atitude. c'est l'attitude.
Attitude. L'attitude. Attitude de honra. L'attitude d'honorer. Attitude de reverência. L'attitude de révérence. Attitude de respeito. L'attitude de respect. Attitude de consideração. L'attitude de considération. Attitude de distinção. L'attitude de distinction. Aquela atitude Cette que Deus attitude espera. que Dieu attend. Quando tu vem na casa do Quand tu Senhor, viens dans la maison du Seigneur, é possível que você não tenha muito, c'est possible que tu ne possèdes pas beaucoup. mas aquela viúva Mais cette veuve, deu elle avait donné mais plus do que os ricos que les riches que deram muito, qui avaient donné beaucoup. porque os ricos deram com Parce que calo, les riches avaient donné avec des calculs. mas a viúva, Mais a la veuve, pobre, la pauvre, não calculou, elle n'avait pas calculé. deu toda a sua Elle vida. avait donné toute sa vie. Aprenda a honrar a Deus. Apprendre à honorer Meu le irmão, Seigneur. quem dá a Deus Celui qui donne à honrando a Dieu Ele en l'honorant, é a sua vida que Ele está c'est sa apresentando vie a qu'il Deus. présente à Dieu. Ele apresenta a sua vida. présente sa vie. E não há ninguém que apresenta a Il n'y a sua personne vida qui présente sa perante a devant Deus. Dieu. E Deus abandona a sua Et Dieu l'a vida. abandonné. E Deus deixa a sua vida Et de Dieu qualquer laisse sa vie jeito. de toute manière. Honra o Senhor. Honore le Seigneur. Ele quer te honrar. Il veut t'honorer. É o motivo C'est le motif que faz com que Deus qui fait que Dieu espera a attend honra. l'honneur. Porque Ele gostaria de Parce qu'il partilhar voudrait a sua partager honra son honneur contigo. avec toi. Honrarei aquele que me honrar. J'honorerai celui qui m'honorera. Honrarei J'honorerai aquele que me Celui honrar. qui m'honorera. Quando tu honra Tu honores le Deus, Seigneur. Deus vai honrar Dieu a va tua te vida. honorer. Deus vai honrar a Il tua va família. honorer ta Deus famille. vai honrar o teu Il va trabalho. honorer ton travail. Deus vai honrar os teus va projetos. honorer tes projets. Deus vai honrar a teus Il va teus honorer filhos. à tes enfants. Procura honra para o Cherche Senhor. l'honneur du Seigneur. Procura honra para o Senhor. Recherche l'honneur pour le Seigneur. Meu irmão, Mes frères, se vai no livro de Gênesis dans le livre 22, de Genèse, chapitre a 20, Bíblia mostra que Deus Bible falou montre dia com que Abraão. Dieu a parlé un jour avec Abraham. Quando Deus fala com Quand Abraão, Dieu parle avec Abraham, Deus lhe pediu Dieu l'a demandé para sacrificar o pour seu sacrifier filho. son fils. Naquele tempo, En ce temps-là, Abraão tinha dois filhos. cela voulait dire qu'Abraham avait deux fils. Ele tinha Isaac, Il avait Isaac, filho da le promessa, fils de la promesse. e também tinha Il Ismael, avait aussi Ismaël, o filho que ele nasceu no tempo da le fils incredulidade. qu'il avait naissé au temps de l'incrédulité. E Deus lhe pediu o filho Et Dieu lui a demandé para lhe sacrificar no le fils monte. pour le sacrifier dans la montagne. Será que o nosso Deus se agrada com a morte de um filho? Est-ce que Não. notre Dieu aime la mort de son de A fils? prova é que o filho não morreu. La preuve est que le fils n'était pas mort. Mas o que Deus Mais queria? qu'est-ce que Dieu voulait? Deus queria ver o coração Dieu de voulait Abraão. voir le cœur Será d'Abraham. que esse homem é capaz Est-ce que de me cet homme est honrar? capable de m'honorer? Porque Deus tinha feito Parce que Dieu avait fait promessa a des Abraão. promesses à Abraham Te abençoarei. qu'il le bénirait. Farei de ti uma fonte Je de ferai de bênção. toi une source de bénédiction. As nações da terra Les serão nations de la terre benditas seront em ti. bénies en toi. Mas a esse homem que Deus queria cet dar homme tanta que Dieu voulait donner honra, tant d'honneur, tanta riqueza, tant de richesse. Então Deus queria provar o seu Dieu voulait coração. tester son Mas cœur. depois desse homem receber Mais après que tudo, cet homme ait tout será que ele reçu, vai me est-ce qu'il honrar? va m'honorer? Então Deus Alors Dieu lhe levou l'a emmené num momento de à un provação. moment de preuve. Me dá o teu filho, Donne-moi ton fils, o teu filho ton único, fils unique, o filho que tu ama. le fils que tu aimes. E Deus menciona Et o Dieu seu nome mentionne son nom, Isaac. Isaac. Deus foi específico Dieu était spécifique. entre os dois. Entre Deus les deux. não queria Dieu ne Ismael, voulait pas Ismaël, mas Deus queria o filho mais da Dieu voulait le fils promessa. de la promesse. O filho que ele recebeu na Le fils qu'il avait velhice. reçu dans sa vieillesse. O filho Le fils em quem en qui Deus pousou Dieu avait posé todas as bênçãos toutes les de bénédictions Abraão. d'Abraham. O filho que Abraão Le fils amava. qu'Abraham aimait. Me dá o teu filho, Donne-moi ton fils, o teu único ton filho, unique fils, o filho que tu le ama. fils que tu aimes. E Deus menciona Et o Dieu nome. mentionne le nom. Me dá Isaac. Mais donne-moi Isaac. Se Deus não tinha dado Dieu n'avait pas donné essas ces especificações, spécifications. esse homem, quando Deus Cet acabava homme, de dizer, quand me Dieu a dá o terminé teu de filho, parler, ele já donne-moi ton pegava fils. Ismael Il pouvait e o prendre assunto Ismaël acabou. et le sujet était clos. Mas Deus Mais Dieu não queria ne Ismael, voulait pas ele Ismaël. queria Il Isaac, voulait Isaac, o filho da le fils de promessa, la promesse, o filho amado. le fils aimé.
Meu irmão, Mon frère, Deus não espera Dieu o que n'attend não vale. pas ce qui n'a pas de Mas valeur. Deus espera o Mais que Dieu conta attend para ce conosco. O que pour tu nous. valoriza. Ce que tu Quando valorises. tu quer honrar Quand tu veux a honorer Deus, Dieu, não lhe dá qualquer Ne lui coisa. donne pas n'importe quoi, Mas lhe dá mais donne-lui o que tem valor. ce qui a de la valeur. Alguém está entendendo? Lhe dá o que tem, Donne-lui ce qui Valeur. a de la valeur. lhe dá o que tem valor. Donne-lui ce qui a de la valeur. Não acorda de manhã, Ne te réveille pas le matin. chega na igreja Arriva à l'église. e depois procura Commence à qualquer chercher coisa. n'importe quoi. Não! A oferta se prepara. L'offrande se prépare. O que é que vou dar ao meu Qu'est-ce que je vais donner à Deus? mon Dieu? Eu preciso lhe dar o meu J'ai besoin de melhor. donner le meilleur. Eu preciso honrar a J'ai besoin Ele de honorer. com as minhas oferendas. Avec mes offrandes. Então, não vou tirar Ne qualquer pas prendre coisa. n'importe Não, quoi. mas vou preparar o Je vais melhor préparer le meilleur. que eu vou dar ao meu Que je vais Senhor. donner à mon Seigneur. Aleluia. Aleluia. No tempo do profeta Dans le Malaquias, prophète Malachi, Deus estava indignado. Dieu était indigné. Indignado, e ele começou a falar com Indigné, il seu a commencé povo. à parler avec son peuple. Ele disse assim: Il a dit ceci. mas se eu sou pai, Si je suis votre père, onde está a minha honra? où est mon honneur? E se eu sou Senhor, Et si je suis Seigneur, onde está a minha honra? où se trouve mon honneur? O filho honra o pai. Le fils honore son père. O servo honra o seu Senhor. Les serviteurs honorent leur Seigneur. Onde está a minha honra? Où se trouve mon honneur? Quando Deus olhou, Quand Dieu a mas regardé, se vou te considerar servo, si vous te considérez comme mon serviteur, não estás a me honrar como tu ne Senhor. m'honores pas comme ton Se Seigneur. vou te considerar como Si filho, vous te considérez comme mon não fils, estás a me honrar como tu ne pai. m'honores pas comme père. Onde está a minha Où se trouve honra? mon honneur? E o povo estava se Le perguntando, peuple est en mas train de se demander, te honraremos em quê? comment nous allons t'honorer? Te honraremos em Comment quê? nous allons t'honorer? Ah, é? Ah bon? Não sabem. Vous ne savez pas? Você traz na minha Vous casa amenez dans ma maison ovelha que está a coxar. des troupeaux qui sont Boiteux. boiteux. Ovelha que estão a coxar. Une brebis boiteuse. E vocês estão a me perguntar E vous em me quem demandez. te oraremos? Comment t'honoreremos? Vocês estão a trazer na minha Vous amenez dans ma casa maison ovelha doente. des brebis malades. E vocês estão a me Et vous perguntar me demandez, em quem te honraremos? comment t'honorerons? Vocês estão a trazer na Vous minha amenez dans ma casa maison animais que não des prestam. animaux qui n'ont pas de valeur. E vocês estão a me Vous me perguntar demandez, em quem me comment honraremos? vous allez m'honorer? Se eu sou pai, Si je suis votre père, onde está a minha où honra? est mon honneur? Se eu sou Si je suis Senhor, votre Seigneur, onde está a minha où honra? est se trouve mon honneur? Meu irmão, quando frère, Deus olha para Quand Dieu você, regarde vers vous, Ele espera a honra. il attend l'honneur. Como filho honra Comme o seu un pai. fils honore son père. Como servo honra Comme o un seu serviteur Senhor. honore son Escuta, Seigneur. Ele é pai e Ele é Il Senhor. est père, il est Seigneur. Ele precisa de Il a uma besoin dupla honra. d'une double honneur. Ele precisa de toda Il a honra. besoin de toute l'honneur. Vamos aprender a orar a Nous allons Deus. apprendre à honorer le Parece Seigneur. que desde um tempo na igreja, Comme si durant un temps dans a l'église, nossa pregação foi muito no notre milagre. prédication était plus dans les miracles, Foi muito na cura. dans la E guérison. nós esquecemos essa Nous avons parte. oublié cette partie. Que Deus quer Dieu ser a besoin honrado, d'être honoré. honrado Honoré com as nossas avec nos oferendas. offrandes. Parece que a nossa Comme si pregação notre hoje, prédication aujourd'hui, nós viramos numa nous sommes área. virés dans une art. Dans un Deus colocou essa palavra Dieu no a meu placé cette coração parole dans mon cœur, e eu estou aqui como suis ici enviado de Deus. comme envoyé de Dieu. Deus espera a tua honra. Dieu attend ton honneur. Ele quer ser Il honrado. veut être honoré. Honrado como Senhor, Honoré comme Seigneur, honrado como Pai. honoré comme Père. Não é desperdício Ce n'est pas une perte dar na casa de donnée Deus, dans la maison du Seigneur mas é uma honra que Mais você c'est une procura honneur. para si mesmo. que tu cherches pour toi-même. Eu entendo por que não há muito amém e Je aleluia. comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen, alléluia. É normal porque não estou a pregar a C'est cura. normal parce que je ne prêche pas la guérison. Eu entendo por que Je não há comprends aleluia pourquoi il n'y a pas hoje. alléluia aujourd'hui. Porque não estou a dizer que Deus vos Parce que je ne abençoe. dis pas que Dieu vous bénisse. Eu sei uma Je coisa. sais qu'une chose. No livro do Dans le Apocalipse, livre d'Apocalypse, se você começa no capítulo 5 tu commences dans le até chapitre 5 capítulo 7, jusqu'au chapitre 7. a Bíblia La fala Bible parle do trono do Senhor. du trône du Seigneur. E a Bíblia mostra La Bible montre que havia lá também qu'il y avait là aussi anciões, des anciens,
mais velho, vieux, que estava também lá, qui était aussi là, honrado por Deus, honoré par Dieu, com coroa de avec des glória, couronnes de gloire, estava na presença do dans la Senhor. présence du Seigneur. Mas a Bíblia La mostra Bible nous montre, que eles não paravam, c'était pas arrêté. eles levantavam adoração, Ils faisaient monter une adoration. eles oravam a Ils Deus, honoraient Dieu junto com anjos, avec les anges, junto com os seres celestiais Avec les que êtres rodeavam o celestiaux. trono do Senhor. qui étaient autour du trône du Seigneur. Dizia santo, Il disait Saint, tu és santo, tu es saint. santo é o Saint Senhor, est le Seigneur. aquele que era, Celui qui était, aquele que há celui qui est, e aquele que há de Et celui qui vir, sera. aquele que era, Celui qui était, aquele que qui é, est, aquele que há de celui qui vir. sera. Ele é o Senhor. Il est le Seigneur. E sabendo que ele merece Sachant toda a qu'il mérite honra, tout l'honneur, a Bíblia mostra que ele tirava a montre coroa qu'il tirait leur e eles couronne. levavam aquela Ils tiraient leur coroa couronne aos pés jusqu'aux de pieds de Jesus. Jésus. Quando você vê o Quand cristão tu vois un chrétien que ainda não sabe qui honrar, ne s'est pas encore honoré, é porque ainda não é ancião, c'est parce qu'il n'est pas encore ancien, ainda não é il velho. n'est pas encore vieux. É por isso, no trono lá não havia C'est là, jovem, dans le trône, il n'y avait pas de jeunes, não havia il n'y criança, avait pas des enfants, havia pessoas il y avait maduras, des personnes matures, pessoas com cabelo des branco, personnes avec des cheveux blancs, pessoas que já entenderam, qui avaient déjà compris, pessoas que já ganharam a avaient déjà gagné sabedoria, a sagesse. pessoas que quando abrem a Quando ils ouvraient leur boca, bouche, não há outra coisa il n'y a pas autre senão chose, honrar a senão Deus, l'honneur de aquele Dieu. que era, Ce qu'il était, aquele que celui qui é, est, aquele que há de celui qui vir sera. e que toma a sua Prenez la coroa couronne para levar aos pour seus amener pés. au pied de Dieu. Não permaneça na igreja Ne sois pas jovem, l'église jeune, seja jovem na sois idade, un jeune dans mas l'âge. nas coisas Dans les espirituais. choses spirituelles, Deus quer te ver um Dieu veut te velho, voir un vieux, Ele quer te ver com il veut te maturidade, voir avec la maturité, que pode te levar peut t'emmener a honrar ao honorer Senhor, le Seigneur, a adorar ao a adorer le Senhor, Seigneur, a lhe dar a tua à lui coroa. donner ta couronne. Meu irmão, o dinheiro que frère, tu tens é uma coroa. C'est une couronne. Os bens que tu tens, biens que tu Deus é que te coroou C'est Dieu de qui t'a couronné de bens. cela. Ele espera Il attend que quando ganha maturidade, Quand tu ganhes maturité, quando cresce, quand tu grandis, que tu entende que tu comprends que Ele é o único, qu'il est l'unique, o único Deus l'unique Dieu, que era, qui était, que qui é, que et há qui de sera. vir. Tira a tua coroa, Prends ta couronne. leva os pés do Lève Senhor, au pied de Dieu. adora Ele. Adore le Seigneur. Aleluia! Aleluia! Diga comigo, o meu Deus Avec moi. merece. Dieu mérite. O meu Deus merece. Ele merece toda a Il honra. mérite toute l'honneur. Ele merece toda a Il glória. mérite toute la gloire. Ele merece todo o Il poder. mérite tout le pouvoir. Ele merece toda a Il majestade. mérite toute la majesté. Ele merece a minha Il coroa. mérite ma couronne. Ele merece tudo que é meu. Il mérite tout ce qui m'appartient. Ele é único. Il est l'unique Que era, qui était, que é, qui est que há de et vir. qui sera. Aplauda o nome do Senhor. Meus irmãos, Mes frères, o Espírito Santo l'Esprit Saint colocou essa palavra na a minha placé cette parole dans boca. ma bouche. Até ontem, vou vos ser sincero, Jusqu'à hier, pour être até sincère, ontem, 18 horas, não jusqu'hier à sabia o que eu 18 vou heures, trazer como je ne savais palavra pas de Deus. ce que j'allais apporter comme parole du Mas Seigneur. quando a noite começou, eu vi Quand uma il y avait la nuit, luz. j'ai vu une lumière. E o Senhor colocou no meu le Seigneur a placé dans mon coração. cœur. O meu povo não está a me honrar. Mon peuple ne m'honore pas. O meu povo não está a me Mon honrar. peuple ne m'honore pas. Alguns estão a dizer que estão a me Certains honrar, disent mas estão qu'ils a me m'honorent. honrar só com a boca. Mais ils m'honorent seulement avec leurs paroles. Mas o seu coração não Mais está leur comigo. cœur n'est pas avec moi. Me dão migalha. Ils me donnent ce qui Me reste. dão o que não custa. Ils me donnent ce qui n'a pas de la Me valeur. dão o que não vale. Ils me donnent ce qui n'est pas de la valeur. Me dão o Ils desprezível. me donnent ce qui est... Mas eu quero honrar a Mais eles. je voudrais les honorer. Meu irmão, Deus está em pé. Dieu est debout, mes Em frères, sua casa. dans ta maison. Como naquele tempo. Comme dans ce temps-là, Ao olhar no cesto en regardant le de tudo panier que entra, de tout ce qui rentre, Ele espera il attend que o testemunho seja para que ti. le témoignage soit pour toi. Que tu és aquele que deu Que tu es celui mais do que todos. qui donne plus que les autres.
A igreja não sabia, L'Église ne savait pas, mas Jesus sabia. mais Jésus savait. Ele viu quem deu Il a vu mais. ce qui avait O que donné conta plus. para Deus não é Ce qui compte pour quantidade. Dieu, ce n'est pas la quantité. Não. Não. O que conta com Deus, Ce qui dá compte pour Dieu, com todo o coração. c'est donner avec ton cœur. Dá para honrar a Ele. Donne pour honorer Dieu, Há princípio Il y a des principes para alcançar a pour bênção. atteindre la bénédiction. Não é só orar, Deus me Ce n'est pas seulement abençoe. prier, Dieu me Me bénit. abençoe de todo tipo de bênção. De tout type de bénédiction, non. Mas há Il y a princípio. des principes. Se você vai no Novo Testamento, Tu vas dans le Nouveau Testament. o Paulo ensina Paulo enseigne aos Coríntios aos Corinthiens que Deus ama que Dieu aime quem dá. celui qui donne E Ele ama et il aime quem dá com celui qui alegria. donne avec joie. Quem dá honrando Celui qui a donne Deus. honorant Ele dá Dieu. com alegria. Qui donne avec la joie. E quem dá Celui qui donne com alegria, avec joie, dá ao seu donne Senhor, à son Seigneur. honrando a Ele. en honorant son Seigneur, Ele pode esperar a honra. il peut s'attendre à Meu l'honneur. irmão, quando tu tira a coroa Quand tu tires ta couronne e tu coloca essa coroa et que tu aos places cela pés de au pied Jesus, de Jésus, você não perdeu. tu n'as pas perdu. Porque essa coroa Parce quem que te cette deu couronne, foi c'est lui Ele. qui t'a donné. E quanto mais você deposita essa coroa, Plus tu donnes ta couronne, você é coroado. tu es en plus Você couronné. já é Tu es coroado. déjà couronné. Coroado por Ele. Couronné pour lui. Deus quer partilhar a sua Dieu veut honra partager son honneur contigo. avec toi. Veja a mensagem Vois le message que Deus depositou no meu que Dieu a coração. placé dans mon cœur, Que eu estou aqui que je suis ici para partilhar pour partager convosco. avec vous. Honra o teu Senhor. Honore ton Seigneur. Honra o teu Senhor. Honore ton Seigneur. Honra o teu Senhor. Honore ton Seigneur Com as tuas oferendas, avec tes offrandes, com as tuas ofertas, avec tes offertes. você dava bem. Tu donnais très bien. Como é que você mudou? Pourquoi est-ce que tu as changé? Você era bom filho. Tu étais un bon enfant. Como é que tudo mudou de repente? Pourquoi est-ce que soudain tout a changé? Você já não dá mais Tu ne donnes plus com honra. avec honneur. Paulo escreve Paul écrit a Gálatas, dizendo aux assim: Galates en disant, você começou no Espírito. tu avais commencé dans l'esprit. Agora quem vos enfeitiçou? Qui t'a Ensorcelé. ensorcelé? Quem vos enfeitiçou? Qui t'a ensorcelé? Você mudou de repente. Tu as changé subitement. Eu não te conheço Tu assim. n'étais pas connu comme cela. Eu sei que tu és bom Je filho. sais que tu es un bon Tu enfant. és bom servo. Tu es un bon Tu serviteur. me tens honrado. Tu m'as toujours Mas honoré. tudo mudou de Mais repente. tu as changé soudain. E Paulo entendeu que não, Et o Paul a problema compris não é que você. le problème c'était pas toi. Alguém enfeitiçou a tua vida. Quelqu'un t'a ensorcelé dans ta vie. E ele está perguntando quem Ele é essa demanda, quem é pessoa essa pessoa que te enfeitiçou? que t'a ensorcelé? Porque isso não vem de Parce que ti. ça ne vient pas de toi. Eu sei que tu és bom que tu filho. és bon fils. Eu sei que tu tens o meu tu espírito. as mon esprit. Eu sei que tenho honrado a Deus. tu as toujours honoré Mas Dieu. alguém te Mais enfeitiçou. quelqu'un t'a ensorcelé. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Mes frères, o mundo está a passar le momento monde crítico. traverse un moment critique. É nesse momento C'est en ce moment crítico critique que precisamos que provar nous a avons besoin fidelidade de do nosso prouver la Deus. fidélité de notre Dieu. Que precisamos Nous avons colocar besoin o nosso De Deus placer notre Dieu em prova. à l'épreuve. E vamos ver Nous allons se voir os nossos celeiros não vão si encher. nos tanks ne vont pas se remplir. E vamos ver Nous allons voir se as nossas produções si nos plantations não vão se ne vont multiplicar. pas se multiplier. Deus quer te honrar. Dieu veut t'honorer. Ele quer honrar Il veut honorer todo aquele que lhe honra. tout celui qui l'honore. Que o Senhor vos Que abençoe. le Seigneur vous bénisse. Fique em pé, por favor. Pouvez vous lever, s'il vous plaît. Vamos cantar aleluia. Aleluia. Simples, sem muitos comentários. Só aleluia. 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 Levanta suas mãos no ar. Vous pouvez lever vos mains. Honra a Honore Deus até na tua Dieu adoração. jusqu'à notre adoration. Aleluia. Hallelujah.
entrega ta a voix. tua vida na mão do Donne Senhor. ta vie au Seigneur. Se você é batizado no Espírito Se tu é Santo, batizado no ora em Espírito. Espírito. Prie en langue. Levanta a sua voz, eu quero Lève ta ouvir o voix. som da tua Nous voz, voulons orando écouter ao le son de ta Senhor. voix, prions le Seigneur. Carabasha, caraba, contara, caraba, cacachá, caraba, caraba, caraba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O Senhor está a curar alguém aqui na sala, O Senhor entrou está com curando dor alguém. nas articulações Entre les guerres, quelqu'un e ici qui tinha vient avec muito des douleurs mais dor na articulação E que há do de douleur dans ombro les do corpo articulações. do lado direito. de l'épaule droite. Enquanto que estou a falar, o Quand Espírito je do parle, Senhor l'Esprit du Seigneur está a te tocar, est en train de te toucher. está a te Est en tocar, train de te toucher. está a te Est en tocar. train de te toucher. Você passou a noite Tu as passé toda toute com la forte nuit dor de Avec cabeça. des fortes douleurs dans la tête. És curado em nome Tu de es guéri au Jesus. nom de Jésus. És Tu curado es em guéri nome de au nom de Jesus. Jésus. Você está aqui, tem algum Tu es ici, problema? tu as un problème. Esse problema tem a ver com teu Le filho. problème est avec ton enfant. Tenha paz, Et la paix. porque o teu Deus tem o Parce cuidado que ton Dieu prend soin. necessário e Ele nada é necessário. escapa ao seu Rien controle. n'échappe à son contrôle. Se você está aqui na Si sala, tu es aussi dans cette salle, porventura você entrou aqui tu es rentré ici com par alguma hasard enfermidade avec une douleur, ou com algum problema, avec un problème. coloca a sua mão no seu Place peito. ta main sur ta poitrine. Agora mesmo estou a orar. Maintenant, je suis en train de prier. Coloca a sua mão no Place peito. ta Você main que tem sur la algum poitrine. problema, Toi qui as un problème, algum caso de un doença, cas de pode maladie, ser contigo, pode ça peut ser être com avec alguém toi próximo. ou avec quelqu'un proche de toi. Eu declaro a cura. Je déclare la guérison. Eu declaro a Je cura. déclare la guérison. Eu declaro a Je déclare la cura. guérison. Em Au nome de nom de Jesus. Jésus. Em nome Au de nom de Jesus. Jésus. O Espírito Santo se Espírito apodera de ti. Propre de O toi. Espírito Santo se apodera de L'Esprit ti. Saint prend le pouvoir sur E a toi. doença não tem Et la lugar. maladie n'a pas la place. Receba a cura. Reçois la guérison. Receba a cura. Reçois la guérison. Receba a solução. Reçois la solution. Receba a solução. Reçois la solution. Receba a solução. Reçois la solution. Receba a paz. Reçois la paix. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Obrigado, Espírito Santo. Merci Esprit Saint. Obrigado, Jesus. Merci Jésus. Obrigado, Pai. Merci Père. Obrigado. Merci. Obrigado pela tua mão. Merci pour ta main. Obrigado pela tua bênção. Merci pour ta bénédiction. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Alguém diga comigo, amém. Amen. Meus irmãos, eu Ouais. gostaria durante 2 Je minutos voudrais durant 2 minutes dar oportunidade a donner alguém l'opportunité à quelqu'un que foi tocado pela qui mão a do été Senhor touché par la main du Seigneur. enquanto que estávamos aqui nessa sala Pendant qu'on était ici dans cette orando ou durante a pregação. En priant Se é o pendant teu la caso, prédication. por Si favor, c'est ton eu cas, quero que você se je manifeste, voudrais que tu te manifestes porque eu sei que o Senhor operou. parce que je sais que le Seigneur a Eu sei que o opéré. Senhor tocou alguém. Je sais que le Seigneur a touché Se é o quelqu'un. teu caso, se manifesta, Se ton por cas, favor. Venha manifeste-toi. aqui rapidamente. Viens ici. Eu ma quero sœur. 2 pessoas. Je voudrais Mas 2 a segunda personnes. pessoa é quem? Est-ce qu'il y a une autre personne ici?
Uma segunda pessoa. Une deuxième personne. Por favor, se S'il vous plaît, manifesta. manifeste-toi. Na sexta-feira, pode vir. Na sexta-feira, Le vendredi, eu dei a oportunidade para l'opportunité testemunhar. pour Havia témoigner. irmãos que testemunharam. Il y avait des frères qui Mas avaient no témoigné. fim do culto, recebi Mais à la fin duas du culte, pessoas j'ai reçu deux que vêm personnes testemunhar em particular. qui étaient venues témoigner en Vamos particulier. aprender a edificar a Nous allons igreja. apprendre à édifier l'église. Aleluia. Muito obrigado, podemos assentar. Merci, nous pouvons Dá nous só o rasseoir. micro nos meus irmãos, nas minhas irmãs. Gostaria de saber, olha só para a igreja Regardez vers e l'église. apresenta o seu testemunho. Présentez votre témoignage. Tira sua máscara, só Retirez votre masque pendant un moment. Senhor igreja, realmente durante a pregação Durant la eu senti que prédication, Deus estava a falar J'ai senti comigo, que Esprit me touchait. até porque domingo passado eu queria vir que para a dimanche- igreja e eu achei que ainda teríamos 2 cultos, mas era só um. Cheguei lá na ponta da rua, a vizinha, a nossa irmã vizinha da igreja nos disse: irmã, só tem um culto. Eu disse: poxa, hoje eu queria fazer uma ação diferente. Eu queria fazer uma ação diferente que eu já não faço há muito tempo. Mas deixa estar, vou dar durante a semana. No meio de semana vim na terça-feira, sexta-feira não pude porque estava com muita febre. Mas de ontem para a noite, o dia de ontem, a noite toda passei com muita febre. E eu quando entrei, eu disse: hoje, Deus, eu estou a ser curada, porque eu quero tomar uma decisão. E essa decisão é séria, é com tu e eu mesmo. E segundo a palavra de Deus, conforme Deus ia usando o pastor Rogério, e eu peço a Deus que continua a capacitar ele cada vez mais. Eu senti grandes coisas, fortemente o Senhor a falar comigo. E eu estava com uma dor de cabeça, que eu até vinha toda hora coçava, tinha que mexer sempre o pescoço, porque a cabeça estava madura até o pescoço. E pela graça de Deus, eu coloquei a fé e meti a minha mão no coração e eu comecei a dizer: eu estou curada em nome de Jesus. E até agora estou sem a dor de cabeça. Pai do Senhor, igreja. Amém. Eu estou muito agradecida pelo meu Deus, porque Ele é tão maravilhoso. Parce qu'il est merveilleux. Este braço direito, eu sinto muita dor nesse braço J'avais beaucoup de direito. douleur à ce Muita bras dor mesmo. E Beaucoup até de para douleur, né? força, não consigo às vezes pegar algo. prendre Eu quelque sinto chose mesmo avec essa cette main. parte toda Toute paralisada. cette partie, je Mas eu sentais estou a paralysée. agradecer ao meu Deus, Je porque Ele é remercie tão mon Dieu, maravilhoso e parce grande qu'il est na minha merveilleux. vida. Il est Nesta grand dans ma manhã, vie. Ce matin, eu senti algo mover senti quelque neste chose meu braço direito, sur mon tipo bras droit. saindo. Sortant. E neste momento eu estou a Nesse sentir momento, frescura je neste sens une braço. fraîcheur Eu estou a agradecer. O meu Deus é tão grande e maravilhoso. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor é tão grande e maravilhoso. Este é o braço que eu trabalho, que eu movimento. Que Ele esteja sempre bom neste braço, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Ele é tão maravilhoso. Obrigada. A paz do Senhor. Eu sei que o Senhor visitou Je sais que muita le Seigneur a gente. visité beaucoup de gens. Tenha fé em Deus. Et la foi en Dieu. O Senhor vos abençoe. Le Seigneur vous bénisse. Oh, pensei que alguém ainda está aplaudindo o nome do Senhor. Não, aplauda mesmo, aplauda mesmo. O nosso Deus opera, o nosso Deus faz maravilha. Deus, Ele é o mesmo ontem.